Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Moisés e Elias. Lembremos que foram várias as ocasiões em que o povo no deserto quis matar Moisés, que rejeitou Moisés. E foram também várias as ocasiões diante de Elias. Elias veio para purificar a vida do povo, a fé do povo. E, no entanto, o povo quis matar Elias da mesma forma. Então, dois profetas rejeitados, que agora começam a falar dos sofrimentos de Jesus, da rejeição de Jesus também pelos seus. E agora nós vemos outros sinais interessantes, que diante da crença judaica, se acreditava que no final dos tempos, Moisés e Elias apareceriam novamente. Aí nós precisamos lembrar o que é final dos tempos. A primeira coisa, não é final do mundo. Final dos tempos é uma coisa, final do mundo é outra coisa. Do final do mundo, a humanidade fala desde o momento em que ela foi criada. Desde o momento, porque até mesmo se usa muito essa linguagem do final do mundo para gerar medo. E através do medo, controlar as pessoas, ter poder sobre as pessoas. Jesus não está falando do final do mundo. Jesus está falando agora do final dos tempos. O que é o final dos tempos? É o momento em que o próprio Deus teria o seu ponto máximo de revelação. E ali viria para nos salvar. Então o final dos tempos é a pessoa de Jesus Cristo, que vai entrar na nossa realidade, entra na nossa história para nos dar a salvação, para revelar esse Deus que tanto nos ama. Isso é o final dos tempos. Então vivemos esse final dos tempos. Vivemos essa realidade nova, onde nós olhamos para Jesus e reconhecemos nele a grande misericórdia do Pai para com cada um de nós. E aí logo a seguir vemos outros sinais, como a nuvem que agora vai aparecer, vai descer sobre eles. E aí é uma referência à tenda da reunião, que lá no deserto, o povo de Deus, quando parava num lugar, pois eram seminômades, eles paravam num lugar para poder ali dar de comer para os seus rebanhos, para se alimentar também, para ficar um tempo e descansar. A primeira coisa que eles montavam era a tenda da reunião. E a partir daí, ao redor dessa tenda, fazia-se e colocavam as tendas domiciliares, as tendas das pessoas, das famílias. E quando Moisés ia falar com Deus, uma nuvem, ela baixava sobre essa tenda da reunião e Moisés falava ali com Deus. Por isso, quando isso acontece, os discípulos ficam com medo, porque eles sabem que ali está Deus. Por isso eles têm medo, porque eles lembram no Antigo Testamento que todos aqueles que vissem a Deus face a face morreriam imediatamente. Então eles têm medo desse encontro com Deus, têm medo de morrer. Mas quem está lá é o próprio Deus, é o próprio Cristo que veio para nos dar a vida. Um Deus que não é fonte de morte, mas um Deus que é fonte de vida para cada um de nós. E assim então nós vamos percebendo Jesus se revelando para deixar bem claro para os discípulos: não tenham medo da morte, não tenham, pois a morte não é o final. Jesus veio justamente para nos mostrar que a morte não é querida por Deus. Deus não fez a morte. Deus nos fez para sermos imortais, para vivermos sempre com Ele. Até uso agora uma frase para vocês, que eu usei hoje de manhã com as crianças, e olhando a questão da metamorfose da lagarta para se tornar borboleta, diz um autor que para a lagarta a morte se chama borboleta. Então para nós também a morte tem um sentido, entrar na própria salvação de Cristo, experimentar nele a própria glória que ele veio para nos dar. E assim então, irmãos, encerro dizendo que Jesus aceitou a sua cruz, aceitou carregá-la com amor.
E aí Jesus então nos deixa bem claro, a cruz está presente na vida de cada um de nós. Não existe cristão sem cruz, não existe. Cada um com a sua. E aí então percebemos que Jesus nos lembra, se queres me seguir, se queres ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Jesus não recusou a sua cruz, mas a carregou por amor, porque ali na sua cruz estavam os nossos pecados, estava a nossa salvação. Que a nossa cruz seja gloriosa, que a nossa cruz ela seja de fato essa cruz que revela para nós a salvação em Jesus Cristo e que nós a carreguemos com amor. Diocese em Evangelização.